Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Sra. Ministra, a Sra. Ministra é aqui hoje requerida para dizer a verdade sobre o caso da ex-secretária Carla Alves. Todo Portugal encarou com perplexidade e muita saturação um já demasiado vasto conjunto de problemas que assolaram o país com dúvidas, casos de monta, não casinhos, mas casos bastante sérios, casos de polícia e de investigação criminal, que demonstram uma enorme falta de idoneidade e uma incapacidade operativa por parte do Governo para selecionar elementos para o Governo, nomeadamente para secretários de Estado. Isto mina a imagem do país, mina a imagem da República e mina, a nosso ver, a própria legitimidade do Executivo que está em funções no Governo da Nação. Portanto, é este cenário de um completo absurdo, em que já nem a tutela da agricultura parece escapar, uma vez que se vê agora envolvido também neste caso de opacidade política e contornos que dizem respeito à admissão da senhora ex-secretária de Estado, Carla Alves. Ora, na sequência de notícias veiculadas e contraditórias, a primeira pergunta que deixo muito diretamente à Sra. Ministra é quem está a dizer a verdade e quem está a mentir. Se o Jornal Público mente quando noticia, no dia 6, que a Sra. Engenheira Carla Alves tinha informado a Sra. Ministra de que estava ao corrente dos processos judiciais do seu marido e que tinha contas arrestadas no seu conjunto, onde se movimentaram cerca de 700 mil euros não declarados às finanças, ou se é a Sra. Ministra que está a dizer a verdade através do comunicado do seu Ministério, onde indica que não tinha conhecimento destes casos. Porque, Sra. Ministra, alguém está a mentir, ou a Sra. Ministra ou o Jornal Público, e sendo o caso de a Sra. Ministra nos indicar aqui que o Jornal Público está a faltar a verdade, se a Sra. Ministra tem a intenção de processar legalmente o Sr. jornalista David Santos, que assina essa notícia no Jornal Público. Hoje, esta situação tem que ficar cabalmente esclarecida. A Sra. Ministra vem ao Parlamento, tem a obrigação de nos responder com a verdade e com toda a verdade, e isso terá as suas consequências, e tenho a certeza que o Sr. Presidente da República está muito atento a este caso. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, ainda que tenham sido parcos e não satisfatórios. Sra. Ministra, a Sra. Ministra não respondeu à minha pergunta se irá processar o Sr. jornalista David Santos, que publicou então essa fonte, essa notícia, mesmo tendo contactado o Ministério e a Sra. Ministra tendo desmentido essa sua fonte. É que o Sr. jornalista David Santos, do Público, escreveu que a Secretária de Estado de Missionária, vou citar, informou a Ministra da Tutela, antes de tomar posse como governante, na passada quarta-feira, acerca das contas arrestadas que partilha com o marido. Sra. Ministra, isto está noticiado. A Sra. Ministra está atacada na sua honra, está atacada na sua idoneidade política. Se a Sra. Ministra se mantém que isto é mentira, eu espero que a Sra. Ministra também vá processar o Público e este jornalista, tal como promete o Sr. Primeiro-Ministro, que também promete que vai processar o antigo Governador do Banco de Portugal, apesar de não sabermos se de facto efetivou esse procedimento ou não. Sra. Ministra, recordo-lhe que no dia 20 de julho de 2022, no debate do Estado da Nação, eu disse que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa tinha 3 ministros para-raios. A doutora Marta Temido, o Pedro Nuno Santos e a senhora própria, a senhora Ministra Maria do Céu Antunes. 2 destes ministros para-raios que eu citei em 20 de julho de 2022 já se eletrocutaram e já saíram do Governo. Eu presumo que a senhora Ministra seja a próxima a sair relativamente a este caso, porque a senhora Ministra, no ano passado, eu também lhe dei aqui numa comissão o título de Miss Seca, mas agora tem que aumentar a parada e tem que lhe dar o título de Miss Incompetência. Porque, além de todo este caso que é absolutamente lamentável, a senhora Ministra também apresenta uma enorme incompetência na execução dos fundos do PDR 2020, apresenta uma enorme incompetência no cumprimento dos prazos que promete o pagamento das ajudas aos agricultores, é incompetente na execução do PDR 2020, que já devia ter acabado há 2 anos, e estão ainda 1.300 milhões de euros por executar, meia TAP, Srs. Deputados, Sra. Ministra, meia TAP está por executar do PDR 2020. A Sra. Ministra é incompetente nas ajudas das compensações aos agricultores. Posso dar o exemplo que a Sra. Ministra deu
prometeu dar aos agricultores 500 mil euros da Serra da Estrela, que é exatamente o mesmo que a engenheira Carla Reis levou da TAP, e foi também competente na elaboração de um PEPAC que os senhores deputados do Partido Socialista estão a ficar nervosos, mas têm que me ouvir. Eu tenho direito ao meu tempo, o meu mandato é tão válido como o vosso e, portanto, têm que ouvir. Podem tentar proteger a senhora Ministra, mas não hão de conseguir. Senhora Ministra, Vamos lá, de facto... senhoras e senhores deputados. O senhor deputado tem o direito de se fazer ouvir, os à-partes são regimentados, aceito, mas também tem que se conseguir ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, Sra. Ministra, a Sra. Ministra tem que tirar daqui uma consequência deste caso. Se, de facto, o Sr. jornalista a contactou e a Sra. Ministra afirmou que isto não era verdade, e se não foi citada na própria notícia, que não foi, então deve tirar aí consequências judiciais, e gostava que respondesse objetivamente a esta questão, Sra. Ministra, por favor. Porque, Sra. Ministra, o seu governo está, de facto, a cair às peças neste momento. Não sabemos quem diz a verdade, não sabemos quem mente. A Sra. Carla Alves diz que a situação é conhecida, a Sra. Ministra vem aqui dizer que a situação não era conhecida. O grupo parlamentar do PSD também chamou a própria engenheira Carla Alves para ela vir cá esclarecer se a Sra. Ministra de facto sabia ou o senhor sabia, mas, Sra. Ministra, em Portugal, neste momento, para lhe dizer com franqueza, ninguém acredita que a Sra. Ministra não soubesse. A Sra. Ministra é do aparelho do PS. A Sra. Ministra é como um aparachico do PS que vai para a agricultura, porque a Sra. Ministra nunca teve nada a ver com a agricultura. A Sra. Ministra foi a Presidente de Câmara, foi vereadora do Abrantes, em Abrantes desde 2006, depois foi Presidente de Câmara de Abrantes desde 2009, serviu muito bem o PS e, portanto, foi convidada para o Governo, mas de facto com a agricultura nunca teve muito a ver. E, portanto, como é do aparelho do PS, ninguém pode acreditar que a Sra. Ministra não conhecesse os casos do PS, nomeadamente, podia ter consultado aqui com a Sra. Deputada Berta Nunes. A Sra. Deputada Berta Nunes, em vez de estar a fazer os à-partes, devia ter comunicado com a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, já que é Presidente da Federação de Bragança, podia tê-la informado destes casos e casinhos que ocorrem lá na sua Federação Socialista. Eram públicos, muito bem. Sra. Ministra, a senhora deputada Berta Nunes acaba de dizer que os casos eram públicos. Assim, a senhora deputada, nem a própria senhora deputada acredita. Se continuarem assim, não nos conseguimos entender. Nem a senhora deputada Berta Nunes acredita na versão da senhora Ministra, está a ver? Ela acabou de dizer aqui, em à parte, que os casos eram públicos. Portanto, toda a gente sabia dos casos, senhora Ministra. Acabou de ser desmentida pela própria deputada da bancada que a sucede. Peço moderação na linguagem e, independentemente dos à-partes, que se deixam e se façam ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, há coisas que têm que ser esclarecidas e agradeço o à-parte da Sra. Deputada Berta Nunes, dizendo que estes casos eram públicos. E, portanto, se os casos eram públicos, todos sabemos dizer. Sra. Ministra, relativamente a esta situação, eu queria lhe perguntar também se já fez o questionário aprovado pelo Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro se tirou da cartola com um grande ilusionismo, como é seu hábito, um novo soundbite, este questionário, e, portanto, pondo de lado toda o vetting que deve ser feito pelo Governo na capacitação e na adequação dos novos convites e das novas pessoas que vêm para o Governo, apresenta agora um novo questionário, não sei se vai ser no Google Forms, ou se vai ser online, ou se vai ser através do WhatsApp, não faço ideia qual é que será o veículo em que vão fazer o questionário, mas todo mundo queria lhe perguntar se já o fez, porque se já o tiver feito, gostava de perguntar em quantas perguntas é que chumbou. Sabe, Sra. Ministra, é porque existe, a Sra. Ministra, em Abrantes, deixou muitos casos em tribunal por resolver. Olha, e enquanto foi Presidente da Câmara de Abrantes, teve a ter várias decisões judiciais muito vergonhosas a desfavor da Câmara de Abrantes. Olha, tenho aqui, Serviço do Ministério Público de Abrantes, secção de processos, processo 530 de 2009. A Câmara agiu de má fé, uma sentença. Outra sentença,
recorreram, a Câmara de Abrantes acabou por recorrer e diz, o Tribunal da Relação de Évora diz, mantém na íntegra a decisão constante na sentença. Outra decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém contra a Câmara de Abrantes. Diz o Tribunal, ora, com o devido respeito à alegação em causa, rasa a má-fé processual, é uma afirmação totalmente temerária e despropositada. Isto era o que a Câmara de Abrantes alegava quando a senhora era Presidente. Relativamente a este processo, posso depois disponibilizar se desejarem. A perspectiva do autor, a Câmara, que recorria, leva a que, no limite, qualquer pessoa possa adquirir todos os imóveis que bem entender, bastante propor uma ação contra qualquer terceiro e fazer uma transação com o mesmo, onde declara portanto, arrasa completamente as pretensões da Câmara. Outro processo, Tribunal Judicial de Abrantes. Note-se que a ré beneficia também de presunção registral a seu favor, não ilidida, como se disse. Portanto, está aqui a entender que a Câmara de Abrantes, possuindo presunção registral, utilizava a seu favor. Casos e casos de sentenças transitadas em julgado, outras que ainda estão a recorrer e que a senhora Presidente de Câmara é citada e requerida para responder enquanto Presidente da Câmara à altura, ainda estão a recorrer. Portanto, nessas perguntas dos processos judiciais enquanto Presidente da Câmara, iria chumbar com certeza. E diz também que os Presidentes de Câmara refugiam-se nesta situação processual de que a justiça em Portugal é muito morosa e, portanto, deixam processos e processos no seu rastro político, porque depois sabem que quando eles vierem a ser resolvidos já estarão noutro pelouro e, neste caso, a Sra. Ministra foi promovida para Ministra. E, portanto, tudo isto é a fingir, Sra. Ministra, tudo isto é para inglês ver, é um faz de conta, é como se fosse um fogaz político, agora inventa-se um questionário para tapar o sol com a peneira. Mas o que estamos a tratar aqui é de uma enorme gravidade. E hoje, esta semana, foi bom, ainda não se demitiu ninguém do Governo, pelo menos que eu saiba até agora, mas não sabemos o dia da manhã e hoje em Portugal vivemos com esta incerteza de o que é que se irá passar no Governo. Portanto, Sra. Ministra, gostava de lhe deixar estas perguntas muito concretas e saber como é que a Sra. Ministra pode defender alguém em que tem estes casos públicos, como foi agora próprio dito pela Sra. Deputada Berta Nunes, os casos são públicos e, portanto, toda a gente sabe, e os senhores deputados do Partido Socialista gostam muito de dizer que o Chega é uma ameaça à democracia, que o Chega é uma ameaça ao Estado de Direito, que o Chega é uma ameaça ao sistema. Pois, mas olha, senhores deputados, o que é uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito é a corrupção, porque e a senhora Ministra, os outros casos e os senhores deputados que suportam este Governo, os senhores é que estão a demolir a democracia com esta... Tem que concluir, Sr. Deputado, tem que concluir. Os senhores são inconsequentes, são mentirosos e são inconsequentes com os casos que existem e nestas comissões resolvem as situações com comissões, tentam resolver as situações com comissões, com inquéritos, com questionários, com averiguações, com o nome, o que quer que lhe deem, mas é tudo uma fantochada, é tudo uma farsa, porque chega-se ao fim do dia e nada se resolve. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Sim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, desculpe, mas eu não aceito ser coartado na minha ação política e na minha liberdade de expressão nesta comissão. Eu sou deputado, o meu mandato foi-me dado pelos portugueses, eu não aceito que me digam que palavras é que eu posso ou não posso usar. Eu uso das palavras que bem entender. Os senhores deputados da bancada do Partido Socialista, se estiverem muito ofendidos, usam da figura regimental da defesa da honra, e eu irei ter o direito... E o senhor também está a utilizar a réplica da defesa da honra. Sr. Presidente, desculpe, mas é que eu não aceito. Eu estou a fazer uma interpelação à mesa, não estou a utilizar a réplica da honra. Estou a fazer uma interpelação à mesa porque estou a dizer ao Sr. Presidente, em resposta ao que o Sr. Presidente me disse, que eu lamento, mas não aceito que seja coartada a minha liberdade de expressão e a minha ação política. Eu uso as palavras que bem entender. E, portanto, neste momento, o que existe em Portugal é um clima de suspeição generalizada. E os senhores são culpados por este clima de suspeição generalizada, não é o Chega. Não foi o Chega que nomeou membros para o Governo que estão a ser demitidos em alta rotação. Portanto, os senhores é que são culpados por este clima de suspeição. E, portanto, se não gostam de ouvir, podem sair um bocadinho lá fora e vão beber um copo de água ou um café, que é para acalmar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Sra. Ministra, as suas respostas foram insatisfatórias e lamento imenso que a Sra. Ministra tenha vindo mais uma vez aqui dizer que não sei, que não vi, que não tinha conhecimento, que ninguém me disse. Acabou por admitir que tinha perguntado diretamente à Sra. Ex-Secretária de Estado, Carla Alves, se ela estava envolvida em algum processo e que ela lhe terá respondido
que tinha um processo do marido enquanto Presidente da Câmara, mas a Sra. Secretária de Estado não lhe explicou que tinha contas onde durante vários anos lhe caíam de forma inusitada verbas monetárias avultadas que montam até o valor acima de 700 mil euros. Isto não é natural, Sra. Ministra. Não é natural que uma pessoa que tenha numa conta de comunitária familiar, como a própria Sra. Ministra disse, que ache natural que nessa mesma conta apareçam verbas avultadas que são absolutamente inexplicáveis. E, portanto, quanto tudo ao mais a Sra. Ministra não respondeu, diz que não sabe, diz que não viu, diz que ninguém informou, então eu só tenho que reiterar o meu epíteto, dizer que a Sra. Ministra é de facto a missa incompetência, porque é inadmissível que uma Ministra da República não saiba fazer um escrutínio suficientemente aprofundado para que uma coisa tão simples como uma simples pesquisa na internet que qualquer um dos seus muitos assessores pode fazer e produzir uma informação para a Sra. Ministra, para lhe dar um perfil da pessoa que a senhora vai convidar para assumir o cargo de Secretária de Estado. Nós estamos a falar do Governo da Nação, de uma pessoa que tem acesso a informação privilegiada, tem acesso a serviços de informação, como a Sra. Ministra também poderá ter, e, portanto, não basta o Sr. Primeiro-Ministro António Costa utilizar a samarra de Vinhais para ir tentar passar a mão pelo pelo dos agricultores, mas depois dizer que desconhece tudo o quanto se passa no Distrito de Bragança. Sra. Ministra... Tem que concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou terminar. Lamento imenso as suas respostas, de facto não foram convincentes, e vir aqui com términos poéticos dizer que quer tornar as pessoas mais felizes não responde às dúvidas desta Comissão, nem responde às dúvidas dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado.